Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Onde foi que nós vemos, irmão, essa noite? Alguém lembra? Lucas 11. Lucas 11, versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler novamente, não preciso colocar essa pé. Obrigado a Deus. Aleluia. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse-lhes: quando orares, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória a Deus. A gente nunca ouviu essa oração, né? Nunca. Conhecida como a oração modelo. A criança, logo o pai ensina, ou a mãe ensina a criança, né, irmã de Deus, quando vai dormir, a rezar ou a orar. E geralmente ensina essa oração. Não é verdade? Por quê? Porque é a oração modelo que Jesus deixou como modelo. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus, ele sempre foi um homem de oração. Nós vimos que Jesus, nos momentos mais decisivos de sua vida, ele estava orando. Ele estava falando com o Pai. O próprio Jesus estava em conexão, ele estava orando. Porque a oração é um diálogo. Quando o cristão ele se põe de joelhos, ou sentado ou deitado, porque a Bíblia Sagrada não nos vai dar posição correta para orar. Alguns homens oraram de joelhos acorrentados, outros deitados, alguns em pé. Então a Bíblia não nos vai dar a posição ideal para orar, mas a Bíblia vai nos dizer que aquele que aproxima-se de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. E a Bíblia também vai dizer em certa feita que Jesus disse assim: que aquele que bate, se abre, aquele que procura, acha. Não foi assim que o próprio Jesus nos ensinou, quando Jesus estava fazendo uma referência à oração, a buscarmos a face de Deus, a termos um relacionamento com Deus, porque não tem como nós termos um relacionamento com Deus quando nós não lemos Bíblia, quando nós não oramos. Então o próprio Jesus ele vai fazer menção e ele vai dar-nos um exemplo, irmão Tamires, de como é importante orarmos, de como é importante estarmos de joelho. Por quê? Porque aonde a palavra não vai, irmã de Leusa, a oração ela vai. Aonde o dinheiro não entra, a oração entra. Aonde o poder, a influência não vai, a oração ela vai. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo
vou para o monte. Vocês oram por mim. Vai para oração na igreja. Vocês oram por mim. Aí diz assim. Aí diz assim. Aí fala assim. Tem um profeta. Ele profeta. Tem uma profeta que é da CPF. Tem uma profeta que tem sonho. Ele corre atrás. Mas será que a nossa oração não é válida? Será que a nossa oração não tem poder? Será que nós não temos autoridade para orarmos? Glória a Deus, aleluia. Mas será que a nossa oração não tem poder? Aí Jesus, o que é que ele faz? Ele estava orando. Olha aí. Preste atenção. Ele estava o quê? Orando. Ele estava o quê? O que é que Jesus estava? Orando. E alguém estava o quê? Observando. Então um dos discípulos, irmão Francisco, ele viu que Jesus era um homem de oração. Era um homem que buscava a face de Deus. Então ele achou aquilo muito interessante e bonito. Aí, abrindo um parêntese essa noite, nós temos que andar como gente de oração. Nós temos que andar com pessoas que amem a palavra. Nós temos que andar com pessoas que tenham sede de Deus, que tenham vontade de buscar Deus, que tenham vontade de mudar de vida, de ser uma nova criatura. Por quê? Porque as pessoas que nos rodeiam, elas acabam nos influenciando. Elas acabam colocando na mente do ser humano o quê? Falsas palavras. Aí às vezes o cristão tem amigos, principalmente quem é jovem, tem amigos que não são cristãos. Aí o que é que acontece? Eles vão puxar o jovem para onde? Para longe. Porque é o interessante, quando a gente se converte, muita gente se afasta. Já prestou atenção? Às vezes nós não diz nada, mas a pessoa diz assim, agora é todo besta. É crente. Agora é um negócio de oração, de igreja, é crente agora. Não é assim? Muitas pessoas se afastam da gente. Não é nem por aquilo que falamos, mas por aquilo que agora somos. Não é nem por aquilo que temos, mas por aquilo que Deus nos deu. E muitas vezes só para o motivo de aceitar que Jesus já incomoda muita gente. Às vezes a nossa família são os primeiros que se afastam, são os primeiros que julgam, são os primeiros que abundam, são os primeiros que falam mal. E quando eles pensam que você deu um deslize, ele fala, você está vendo, crente? É porque é crente. Aí o poder da oração. Você sabia que a rainha da Inglaterra, certa vez, ela falou que ela tinha mais medo de um cristão verdadeiro de joelhos do que um canhão apontado para a Inglaterra. Porque a oração, ela tem poder. A oração, ela transforma. É por isso que o diabo ele luta para que a igreja não ore. É por isso que quando a gente dobra o joelho para orar, com 5 minutos dá sono. Eu não, irmão, você sim. Dobra o joelho, já dá o quê? Sono. Mas a gente passa 1 hora no celular e quando vai ver, vixe, já é esse horário, meu Deus, passou ligeiro demais. Mas quando a gente vai orar, por quê? Porque é a nossa vontade carnal lutando contra o nosso espírito.
O Espírito diz: eu quero Deus. E a vontade carnal diz assim: eu quero as coisas do mundo. E quando nós dobramos os joelhos, 5 minutos, já dá com sono, né, meu irmão? Dá assim, e quando vai dormir, ora a oração: Senhor, toma o teu sangue, dá a boa de sono. Aí amanhece o outro dia e diz assim: ah, Deus sabe, eu orei. Um certo pregador, ele ia pregar no congresso. Aí ele foi, irmão Francisco, eu vou passar a noite toda hora. Vou fazer uma vigília, só eu e Jesus. Aí ele tinha chegado no hotel na mesma noite. No outro dia ele ia pregar. Aí ele pegou e disse: eu vou orar. Aí, depois que jantou, irmão Deus, ele dobrou no pregador e começou a orar. Aí dormiu, ó. Pegou no sono. Cansado, né? Aí quando foi de manhã, o diabo foi lá no ouvido dele e disse assim: bonito, né? Disse que ia orar e foi dormir. Bonito, né? Aí ele disse que ficou constrangido, sabe? Ele ficou assim. Ele disse que ouviu a voz do diabo falando a ele: bonito, hein? Não ia passar a noite orando para cair fogo hoje. E foi dormir. Aí ele disse que ficou com vergonha, sabe? Dele mesmo. Tipo, mas ele ficou com vergonha do diabo dele. O diabo estava lá. Porque a gente pensa que o diabo está lá, mas ele está rodeando. Entendeu? Está rodeando. Por quê? Porque caiu um texto, não existem milhares de anjos. Então é muito demônio. Aí ele falou o coração dele, ele ficou triste, irmão Francisco. E agora? Aí o Espírito Santo falou para ele, falou o coração dele assim: você pensa que é pouco? Dormir aos pés do Pai? Ele foi mesmo. Eu dormi, mas dormi nos pés do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque a oração muda. Se nós soubéssemos o poder que existe na oração, nós orávamos mais, nós buscávamos mais, nós tínhamos uma vida de oração mais regrada. Porque nós tiramos tempo para tudo. Como o cara quer passar no concurso, ele estuda 8 horas por dia, né? Se ele não trabalha, ele senta todo dia ali: eu vou estudar porque eu vou passar. Aí começa a estudar, chega alguém para ele: vai para lá, meu menino, fecha a televisão. Ele se isola dos amigos. Por quê? Porque ele tem um alvo. Ele quer conquistar algo. Aí quando é para Deus, não recebe 1 minuto do dia para orar. Nós temos tempo para tudo, mas para Deus nós não reservamos um tempo. E nós temos que aprender a ter um tempo para Deus. Por quê? Porque quem aqui quer receber o resto? Ninguém. E por que nós ofertamos o que sobra? Se nós queremos o melhor, se nós queremos o melhor, temos que ofertar o melhor. Se nós queremos receber, nós temos que buscar. Se nós queremos encontrar, nós temos que procurar. É por isso que muitas vezes a minha vida e a sua não muda. É porque as nossas atitudes não mudam. E o resultado é o quê? O mesmo. Porque a oração, ela é um segredo que muda a situação. O pastor contando que ele estava com um problema grande a ser processado. E a perder grande parte dos bens dele, meu Francisco. Ele orou para a mãe, ele ligou para a mãe, irmão de oração na Bahia, e disse: ora por mim, porque o negócio está feio. Ela disse: pastor, não se preocupe, vou botar debaixo do joelho. É assim que fala, né? Botar debaixo do joelho e vou orar. No outro dia a irmã liga para o pastor: e aí, pastor, cadê o problema? E resolveu. Que problema? Problema, o de ontem, não brinque não. Que problema, irmão? O de ontem que o Senhor falou: não tem problema mais, não resolveu, não. Eu entreguei para Jesus. Agora é dele. Ele que resolve. Está na mão dele. Por quê? Porque quando ora e confia, a gente descansa. A gente tem paz.
dormir, ó. Aí a igreja estava todo mundo, Senhor, salva Pedro, Senhor, salva Pedro, Senhor, salva Pedro, Senhor, não deixa Pedro morrer. A igreja orando, a igreja clamando. Aí o que aconteceu? Deus se colocou de pé e disse ao anjo, desce lá e livra Pedro. Porque a igreja estava orando. Aí o anjo desce, irmã Isabel. Aí quando o anjo chega lá, procurando Pedro na cela, cadê Pedro? Pensou que Pedro estava com os olhos grelados, vermelhos, sem dormir, perturbado. Se fosse eu que fosse morrer hoje, podia não dormir. Quem é que dorme? Quem confia. E aí, dormindo, quando chegou lá e disse, rapaz, eu quando eu vim aqui salvar esse cara, ele está dormindo. Está preocupado. Ele dormindo, chega arrancava. Levantou, sai, aberto. Vai. Confiou. Glória a Deus. Aleluia. Aconteceu que ele estava orando e quando acabou, um de seus discípulos, ou seja, um dos discípulos, ele queria imitar quem? Jesus. Aí eu disse, Senhor, ensina-nos a orar, porque João ensinou os discípulos dele. Aí Jesus disse, agora, eu ensino agora, presta atenção. Ele disse, como é que é? Quando orar, diz assim, Pai Nosso. Olha aí, Pai o quê? Pai. E o Pai faz o quê? Corrige. O Pai corrige, o Pai dá proteção, o Pai ele provê o alimento de cada dia, o Pai guarda. Quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu declaro para ele, Senhor, tudo meu, tudo que tenho, tudo que sou, está nas tuas mãos, porque tu és meu Pai. Aí ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Não é assim? Santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a minha vontade. É assim? Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem sabe o que é melhor para você? É você ou Deus? Tem gente que não entendeu. Quem sabe o que é melhor para você? Você ou Deus? É melhor confiar em Deus ou no homem? Então é melhor que a vontade dele se cumpra. Mas para a vontade dele se cumprir a nossa vida, muitas vezes nós temos que chorar. Sabia? Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende por que passamos certas coisas. Por que muitas vezes estamos desanimados. Muitas vezes as portas estão fechadas. Nós não entendemos. Mas mais na frente vamos entender. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é por acaso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai o pão nosso de cada dia. Ou seja, supre as nossas necessidades. Só que o interessante, meu Valdemar, é que nem tudo que nós queremos, nós precisamos. Sabia? E nem tudo que nós queremos vai nos fazer bem. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Então nem tudo que nós, preste atenção, nem tudo que nós pedimos em oração, nós vamos receber. Por quê? Porque nem tudo é do nosso tempo. E até para orar nós temos que saber.
Porque às vezes nós olhamos, igual o pastor da mãe em Fortaleza, Senhor, me dá um carro, pode ser velho que eu empurro. Nós vamos olhar até o carro, ele empurrar. Jesus disse assim, ó, não receber porque pedir mal. Vai orar, sai a pedir. Não é de qualquer jeito. Pastor Punho Bichu, da maior igreja do mundo, ele passou vários anos orando por uma bicicleta. E ele orou, Senhor, você disse assim, o Senhor não tem condição de dar uma bicicleta? Aí Deus falou no coração dele assim, meu filho, qual a bicicleta que ele tem? Qual é a tua? Qual é o modelo? De que jeito você quer? Me explique que eu dou. Ele disse assim, eu quero amarela, uma cestinha na frente, macho, tá? Os pneus 14. Aí Deus foi lá, ó. Por quê? Porque nós não recebemos muitas vezes, porque pedimos mal. Às vezes o camarada diz assim, Senhor, me dá uma casa. Pode ser qualquer canto. Aí Deus leva uma favela. Aí vai reclamando. Senhor, me dá um emprego. Aí quando ele consegue um emprego, ele ganha mal e trabalha muito. Ele vai reclamar. Por quê? Porque ele não soube pedir. Aí vem para nós finalizar. Perdoa os nossos pecados. Isso ele faz todos os dias. Por quê? Porque pecado, tem uma coisa, ó. Pecado é uma raiz que existe dentro de todos os homens. O homem já nasce pecador. Pecados são os frutos da carne. Ou seja, quando nós executamos. Então perdoa os nossos pecados. Ele faz isso todos os dias, né? Ou perdoa nossas ofensas, que nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Às vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não sabemos perdoar. E às vezes tem pessoas que ela não consegue nem se perdoar. Você sabia? Pessoas que estão na igreja carregando traumas, porque ela não se perdoa por aquilo que ela deixou de fazer ou por aquilo que ela fez. Então ela mesmo se condena. Por quê? Porque ela não se perdoa. Pessoas que às vezes estão dentro da igreja, principalmente em igrejas grandes, com bastante gente, pessoas que estão dentro da igreja, mas são intrigados. Pessoas que tomam Santa Ceia, mas não dão a paz do Senhor ao irmão. Pessoas que são de outra igreja, e quando vê o irmão da igreja, ele vira a cara. Pessoas que pensam que o céu vai ser loteado e colocado em placa. Por quê? Porque se nós não aprendemos o princípio de amarmos o próximo, nunca veremos a Deus. Nunca. E amor é uma decisão. Decide-se amar. Aí queremos ir para o céu, mas não perdoamos o nosso irmão. Certo? Irmão, é triste. Pessoas que são de outra denominação, quando passa, tem pessoa que faz assim, ó. E a cara. Pessoas que se você estiver na frente da paz do Senhor, Pai Senhor, você não. Esse não. Vai no céu, entendeu? Comprou, foi? Está desviado? Não vai ser dizer assim, o que foi? Desviou quando chegou aqui, foi? Desviou? O amor. Por quê? Dois grandes mandamentos: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo. É uma hipocrisia dizer que ama a Deus, mas deseja mal ao próximo. Fala mal. Por quê? Critica crente. Fala mal do crente, crente. Eu vou pro céu, pá.
Amém, irmãos?